boa noite. Esse é o Fala Mecos, o seu podcast de notícias e assuntos sérios. Esse que é o nosso episódio piloto, que traz os nossos apresentadores. Lucas Parodes, muito feliz de estar trazendo esse projeto que a gente idealizou há muito tempo e colocando de fato hoje no papel. E eu estou aqui com... Ana Clara Vicenzi, também muito feliz de estar aqui. Hoje a gente vai falar de um assunto que é muito legal. Ou não, né? Depende do ponto de vista. Eu sou a Sofia, sou estudante de Publicidade e Propaganda aqui na PUC. Estou muito feliz, muito grata por estar aqui hoje para a gente conversar um pouco, trocar essa ideia sobre o universo da comunicação, sobre o que move, o que enlouquece a gente, tanto por aí. Então, vamos lá. E eu sou João Felipe Rosales, sou estudante de jornalismo e diretamente dos estúdios da ProHub, na FAMECOS, está no ar o Fala Mecos. Então, pessoal, hoje vamos falar sobre FOMO. Ana, explique pra gente o que é FOMO. In English, pra quem sabe, Fear of Missing Out, pra quem não sabe English, medo de estar por fora. E eu acho que um dos principais assuntos do momento que a gente pode abordar esse assunto é o Gaga Cabana. Não, é Gaga Cabana esse dia? Gaga Ela Cabana. está Sim. chegando. Na Ela verdade, já não vem chegou, mais. já foi. Ela chegou, já foi e a gente ficou por fora. E a gente ficou por fora, né? E é o medo de estar por fora das coisas. Então, João, me fale, como que tu se sentiu de não estar lá no show? Fear of missing out. É difícil, né? É difícil. Mas tu sabe que, tipo assim, eu tive no Gaga Cabana, tive muito isso. Fiquei muito feliz de quem tava lá, tava com vontade de estar lá. Mas eu sinto também que tem FOMO em outros aspectos. Por exemplo, existem pessoas que a gente não quer seguir, mas que a gente continua seguindo. Indireta, hein? Só porque a gente quer saber o que tá rolando lá. Você não tem isso? Ah, com certeza, sempre. Acho que a gente sente essa necessidade de estar fazendo parte das coisas que não tem nada a ver com a gente, que não vai agregar a nossa vida, mas a gente quer saber, a gente quer falar sobre isso, a gente quer ver sobre isso. Então, é sempre essa pira, assim, pelas coisas das pessoas que talvez a gente nem conhece, sabe? E se não fosse por isso, não existiriam os influencers. Afinal, são com pessoas estranhas que a gente escolheu seguir pra ver sobre a vida delas. E pra sentir FOMO? E pra sentir Vocês FOMO. não acham que também é uma coisa meio enraizada do brasileiro que gosta de fofoca? Ah, eu acho que é sim. Pode ser. Nós brasileiros gostamos Tô conta disso, o brasileiro gosta de uma fofoca, né? Quem nunca viu a briga dos vizinhos e foi na rua pra ver o que tava Gente, teve acontecendo? uma vez que na rua da frente da minha casa, a janela da minha casa tem aquelas persianas Aham. pequenininhas, gente, eu fiquei com um olho só, vendo tudo que tava acontecendo. A mulher traiu o homem, gente. Ah. E ele tava falando assim, eu não vou ficar aqui. E ela, por favor, fica aqui. Ele tava E eu com vendo FOMO tudo. do casamento alheio. E eu vendo tudo na E a gente janela. fica, né? A gente chama a polícia, vai bater, não vai bater. Juro. A gente bota a colher ou a gente não bota a colher, o que a gente faz? Difícil, Juro. assim. Nesses momentos a gente quer ficar de fora, assim. Essas coisas a gente quer a ficar de parte fora. jurídica a gente... a parte jurídica a gente nunca quer ficar por Isso dentro, não. né? Não. Mas eu acho que é isso. Isso também é comunicação, de certa forma. Porque quando a gente tá ali inserido num ambiente... Isso é muito comunicação organizacional, não é? O rádio peão, o rádio corredor, é isso. É entender o que está acontecendo ali entre os colaboradores e tentar fazer algo sobre aquilo. Mas vocês acham que a FOMO, de certa forma, é saudável pra alguma coisa? Depende, eu acho que tem muita coisa que a gente perde pela ignorância das informações que acontecem ao redor do mundo, mas eu acho que a FOMO, ela envolve muito mais a fofoca alheia, do mundo alheio, tanto digital quanto, assim como a Ana falou, dos vizinhos. Eu acho que é muito mais isso da gente estar sempre querer estar conectado a algo que não faz tanta importância para nós, assim, pela nossa rotina pessoal, algo que a gente vai estudar sobre isso. Eu acho que a FOMO é muito mais sobre isso, porque é algo que surgiu com as redes sociais e com os influencers, com os conteúdos, entre aspas, inúteis ou algo do tipo. Então, acho que tem muito mais a ver com isso do que com, de fato, algo importante para nós, sabe? E a gente também vê um segundo da vida da pessoa, de fato, nas redes sociais, e a gente acha que aquela vida é perfeita. A gente não sabe exatamente o que está acontecendo Sim. ali. Por isso que a gente sente falta daquela vida, que a gente quer ter Exatamente. aquela Voltando vida. ao tema de momentos históricos, eu senti FOMO de estar na Basílica de São Pedro, na escolha do Leão XIV.
Meu Deus. Porque eu queria estar vivendo um momento histórico. Entendi. E eu sinto que, tipo assim, eu fiquei meio fissurado na notícia, que eu fiz a cobertura da morte do Papa, do Francisco, e eu fiquei muito empolgado quando o Francisco morreu, para quem ia ser o gente, novo. que horror! Eu fiquei muito, muito, muito empolgado para saber quem que ia ser o novo. Tá. E aí, quando se criou toda aquela expectativa, e aí ajeita a cortina daqui, ajeita a Sistina dali, eu fiquei, nossa, como eu queria estar lá para ver em primeira mão isso, sabe? Tanto que Você queria estar no telhado lá com a Isa. eu queria estar com a Ilse Scamparini no telhado. Eu queria estar fazendo parte de tudo aquilo, sabe? De alguma maneira, tanto que eu fiquei meio viciado para ver a fumaça. Porque eu lembro da fumaça do Francisco em 2013. Gente, Foi a 2013. primeira imagem que eu tenho do conclave. Por mais que eu tenha vivido a eleição do Bento XVI, eu não lembro. Mas quando eu assisti a eleição do Francisco, automaticamente me remeteu para 2013. E eu via a multidão em 2013 vendo o Francisco, eu queria estar lá também. Gente, em 2013 a gente estava no primeiro ano do Fundamental, nem lembro quando Eu foi a tava eleição no do primeiro Papa. Mas eu acho que, voltando pra então FOMO, eu tava eu acho também. que aquela meio Eu que tava também, motiva, sim. ela meio que motiva a tu fazer coisas, né? Sim. Ah, mas nem sempre é uma boa coisa, né? É, Existem fomos e fomos. tem que saber lidar de Acho que maneira até certo saudável. ponto a gente já se sente parte um pouco do que tá acontecendo, porque, de alguma forma, virtualmente, a gente tá sempre olhando tudo. Mas acaba virando uma obsessão, né? Não deixa de ser. Mas então, essa parte, assim, de um FOMO trazido pra uma coisa um pouco mais sombria, tipo, stalkers são pessoas que sentem fear of missing out da vida dos outros e saem Sim. atrás dos outros, Isso é sim, verdade. né? Tem isso Aí também, dentro não é, de tipo, uma observação mais específica também, É. né? Não Comportamento. é só que eu Série queria You. estar no show da Lady Gaga Sim. cantando com ela. Mas sabe que também tem outras experiências mais pessoais. Exemplo, eu via muito quando eu tinha 17 anos, pessoas mais velhas ou amigos conhecidos mais velhos que iam pra balada. Eu com 18 anos eu vou pra balada. A primeira vez que eu fui pra balada eu odiei. Quem é que sem consciência paga ingresso pra estar num lugar fechado com um monte de gente rodeado, sabe? Amigo, nós, a gente paga. Ah, é bem capaz. Acho que a primeira FOMO que eu tive na vida foi quando a minha mãe fugia pra ir no supermercado e não me levava. Porque criança pede tudo e começa a chorar. Verdade. Faz Meu muito Deus. sentido. É verdade. Acho Faz que essa muito foi a sentido. primeira FOMO. Sim. Pra não pegar o meu TBT. chamito 1 mais 1. TBT. Lembrando que esse podcast não é patrocinado pelo chamito. Ai, sim, a minha primeira FOMO com certeza foi saber as fofocas de família que não me deixavam saber. Isso é uma virada de chave na vida da É, pessoa. acho que Pior que a é. partir. Tu sabe quando tu amadurecer, quando as pessoas da tua família começam a contar coisas que antigamente tu não poderia saber sobre outras pessoas da tua família. E aí tu fica assim. Isso como não é assunto assim? pra criança. Como assim? Aham. E agora eu posso saber, sabe? Então, assim, essa é a primeira FOMO que Aí eu tu entende porque reconheço. aquele primo nunca vai nos almoços de domingo. Sim. E aquele parente lá tá brigando pelo terreno da avó, né? E a briga Sempre séria, né? Sim. E a briga séria, assim. Aí tu lembra, aí tu descobre que teu avô brigou com o Saci Pererê ou lobisomem, sabe? É umas coisas assim, Sim. absurdas. Mas, de novo, a fofoca que tá movendo a FOMO. Com certeza. Com certeza. Vocês concordam com isso? Sim, Que, muito. que a fofoca é o motor da FOMO? Seja boa, seja ruim, a fofoca move, Sim. com certeza. Eu sou de cidade pequena, não pequena, mas cidade média, assim. E eu vejo muito isso porque as pessoas se conhecem, todo mundo Tá. se conhece. E aí, quando acontece alguma coisa na cidade, não tem quem não saiba o que acontece. Ai, tu viu que o filho da fulana, não sabe nem o nome da pessoa, mas sabe que, que é filho da fulana, neto da dona Cláudia, sabe? Umas coisas assim. Eu venho de uma cidade muito pequena também e tem muito disso. Tem muito disso, né? E aí, às vezes, tu fica com medo de fazer alguma coisa, mesmo que seja uma coisa simples, assim, a vizinha vai Não te vai falar... interferir na vida de ninguém, não né? interferir Ai, a vizinha contou pra minha mãe que me viu na praça, com os amigos. Sabe? Indignado. Sabe? Umas coisas assim, é bem Tu deixou de ir em entendeu? praça. Eu deixei de ir em praça. Eu comecei a usar capuz, óculos de sol e boné pra ir nos E lugares. agora que tu falaste de cidade pequena, na minha cidade todo mundo se conhece. E quando tem festa grande, todo mundo quer estar na mesma festa. Ai, que horror. E quando alguém não é convidado, Todo mundo fica sabendo. a FOMO bate na porta É. e aí tu não sabe o Literalmente que na que porta. faz. Vocês já passaram por isso em algum momento? Eu fui o que ficou pro lado de fora e invadi a festa de criança. É verdade, os amiguinhos tudo pra uma festa não conhecida, eu ia atrás também. Eu fazia isso, eu era prometido.
teve uma experiência assim, Sofia? Ai, De festa. de festas não, mas eu não morava numa cidade muito pequena, mas tinha uma bolha dentro das escolas que eu estudei, que aos poucos a maioria das pessoas começou a se misturar dentro dessas 3 escolas. E tudo que acontecia com uma pessoa específica era um acontecimento dentro dessa bolha das 3 escolas. Conjunto das escolas. Era um conjunto, assim, virava uma coisa enorme. E até hoje é um pouco assim. Agora um pouco o pessoal se formou, então tá todo mundo meio separado. Mas acontecia muito isso, assim. Era muito, muito, muito engraçado. Era uma coisa de criar grupos no WhatsApp pra falar sobre Pra falar isso. sobre o assunto. Mas sabe que eu acho que uma coisa que me bate a fomo? Quando aquele amigo que tu quer fazer o trabalho, vai lá e faz com o outro. Quer me falar alguma coisa, Sim. Lucas? Não quero não. Tu quer me falar alguma coisa? Mas a gente quer saber de quem é que tá nos ouvindo. Quem teve FOMO? Como foi a FOMO? Qual a sua primeira experiência de FOMO? Vamos ler os comentários, olha só. Deixa eu ver aqui, ó. O Eduardo falou que ele sentiu FOMO. O quê? O quê? O que ele disse? Ele dizia que a avó dele, ela ia fazer salgado em casa e ela entregava na casa dos outros, né, na festinha de criança. E ele ficava indignado que ele não podia comer ir nas festinhas das crianças que a avó dele fazia os salgados. Lucas, Manda a pra diferença cá. é que ele não tava... Manda pra cá, ele não Eduardo. invadia a festa das crianças. Lucas. Tu quer falar alguma coisa, Ana? Deixa eu ver aqui mais. Só lembrando que a gente já tá se encaminhando pro final. Daqui a pouquinho a gente já tem que acabar. Mas já? Mas Realmente já. passa Muito rápido, É só mais um gente. comentário. Mais um Mais Deixa eu um ver só aqui. pra gente encerrar, então, com chave de ouro. Ó, o teu xará, Felipe. Ele comentou que Bonito nome. quando a namorada dele vai pra uma festa e ele fica lá de fora. Ou, quer dizer, a namorada dele vai com as amigas, né? E ele fica em casa. Isso é dor de cotovelo, né, FOMO? É ciúmes, Acabei de ciúmes. Não constatar. acho que isso é FOMO. Um Felipe reconhece o outro. E tem o Carlos que falou Gosto desse nome. quando os amigos te excluem pra ir numa balada. Mas aí tem Gente, alguma mas coisa Não assim, é né? FOMO, eu acho que Eu alguma acho que coisa está é FOMO. acontecendo Eu dentro não queria desse falar em voz grupo. alta isso. Isso aí pode deixar, tá né? complicado, né? a Não, coisa, daí né? cada um... Eu acho Gente, que a vamos resolver interpretação de aqui. FOMO tá um pouco diferente Acho que a entre os noção, espectadores. ela tá, cada um tem a sua, né? É Tudo isso. bem, tá tudo Pois bem. é um conceito que foi criado pela internet e a gente não sabe exatamente Exato, onde né? começou, É né? verdade. E eu acho que cada um tem a sua interpretação E sobre. pra ti, É. o que é FOMO? Conta pra gente. A gente espera muito te ver, muito em breve, no nosso segundo episódio. Porque o Valamex tá ficando por aqui. Alguma declaração a mais? Eu tenho. O Falamecos vai continuar e você vai estar presente na construção desse programa e desses episódios. E olha, fique atentos, vai vir novidades. E não chorem que tá acabando. Muito obrigada, obrigado, pessoal. então, pela participação. obrigada, A gente gente. volta Até a no nosso próxima. segundo episódio. Volta. E o Falamex fica por Voltamos. aqui. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Tchau, pessoal. tchau, muito obrigada. Valeu, gente. Este podcast é uma iniciativa da PUC-RS.